E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou responder uma das perguntas que mais me fazem, que é: Nicolas, trigonometria tem muita fórmula, qual fórmula que realmente eu preciso decorar, eu preciso saber? Eu vou responder essa pergunta, mas na realidade acabei de me deparar que essa não é a pergunta que mais me fazem. A pergunta que mais me fazem é por qual cursinho eu estudo. Eu estudo pelo Estratégia Militares, que hoje eu tô até com a camiseta aqui para prestigiar. E se você quiser estudar com Estratégia Militares com 20% de desconto, é só você usar o cupom Quero Ser Aprovado, que você consegue estudar com o mesmo cursinho que eu estudo, beleza? Então é isso, vamos lá resolver. A gente não vai resolver exercício nenhum, na realidade, a gente vai debater um pouco sobre quais formas a gente tem que decorar. E eu vou demonstrar pra vocês algumas formas, pra vocês verem que na realidade você não tem que decorar muita coisa não. Você tem que basicamente entender de onde a maioria das fórmulas vem, porque aí se você esquecer, você vai saber chegar na hora de uma prova, beleza? Então se gosta desse estilo de vídeo aqui de matemática, já deixa o like pra ajudar, se inscreve no canal pra não perder nada. E é isso, bora chegar aos 100 mil inscritos, estamos perto, se inscreve aí se não é inscrito e bora aí falar de trigonometria. Então vamos lá, tá aparecendo aí pra vocês, trigonometria. Eu coloquei aí duas fórmulas, na realidade eu coloquei a primeira fórmula, a mais importante da trigonometria, tá lá escrito o nome dela, né? Relação fundamental da trigonometria, deve ser um pouco importante, ó o nome. E a outra fórmula também é a fórmula da soma de arcos ou subtração de arcos, que você vai usar muito na trigonometria. Aí você fala: pô Nicolas, só preciso saber dessas fórmulas? Tirando as fórmulas que você aprende logo que você começa a estudar a trigonometria, que é a trigonometria no triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente por triângulo retângulo, essas são as fórmulas mais importantes que você tem que saber. Aí você fala: mas Nicolas, em prova eu vejo tanto aparecer arco dobro, arco metade, as outras fórmulas também de trigonometria relacionando tangente, secante, só essas mesmo que eu preciso saber? Assim, quase todas, se não todas, saem disso daqui, beleza? Principalmente da relação fundamental da trigonometria e da forma de soma de arcos. A partir delas a gente vai construir muitas outras fórmulas que vão facilitar a gente na hora de resolver muitos exercícios, beleza? Então vamos lá. Falei que essas são as mais importantes. Eu coloquei aqui embaixo pra gente, pra você que não lembra qual é a fórmula da soma e subtração de arcos, eu coloquei ela aqui embaixo pra gente olhar, ó. Essas são as formulinhas, beleza? O seno de A mais B, dois arcos A mais B, ou A menos B, vai ser seno A cosseno B, mais ou menos. Se for seno de A mais B vai ser mais, se for seno de A menos B vai ser menos. Seno B, cosseno A. Aí tem o do cosseno, cosseno de A mais B ou de A menos B, vai ficar cosseno de A cosseno B, menos ou mais, aí inverte. Se você tem cosseno de A mais B, fica o sinal de menos ali. Se você tem cosseno de A menos B, fica o sinal de mais. Então por isso que eu escrevi assim ao contrário, tomara que eu não apaguei errado. Então cosseno A cosseno B, menos ou mais, depende do que você está fazendo ali, seno B cosseno A, ou cosseno A cosseno B, seno A cosseno B ali. E tangente de A mais B vai ser tangente de A mais tangente de B, ou menos tangente de B, depende de como é que você está, o que você está fazendo, somando ou subtraindo os arcos, sobre 1 menos ou mais a tangente de A vezes a tangente de B, beleza? Então essas aí são as formas das somas de arcos. Legal, eu queria só apresentar para se você não lembrasse, mas agora eu vou sair delas e vou começar a brincar um pouco com elas para chegar em outras fórmulas. Então qual fórmula que eu vou olhar agora? Eu coloquei aqui em cima, ó. Eu vou olhar aqui pra gente, ó, o arco dobro. Arco dobro, que aparece muito pra gente, arco dobro. O que é o tal do arco dobro? Então vamos lá, arco dobro, o que seria esse arco dobro? Arco dobro é você trabalhar com o dobro de ângulos. Então, sei lá, o exercício te dá o ângulo de 60 graus. Em vez de você trabalhar com 60, você vai trabalhar com 2 vezes 30, entendeu? Normalmente a gente usa isso para ângulos mais feios, porque para ângulos que a gente não sabe o seno, o cosseno, então, sei lá, ele te dá um ângulo de 120, você pode usar arco dobro usando 2 vezes 60 para achar o seno e o cosseno desse arco, beleza? É lógico que tem alguns ângulos que se você mexer com ciclo trigonométrico fica muito mais fácil, não precisa usar fórmula nenhuma, mas é só para mostrar quando que você pode usar isso. Beleza, o que acontece aqui, ó? Vamos lá, aqui essas são as fórmulas de soma e subtração de arcos. Para você chegar nas fórmulas de arco dobro, é basicamente você colocar, em vez de A e B, você colocar só uma incógnita ali, colocar A, por exemplo. Como assim, Nicolas? Ó, eu vou escrever ali em cima. A gente viu agora que o seno, vou fazer para o seno, mas vale para todas. O seno, né, seno de A, eu vou só diminuir um pouquinho aqui a minha caneta, para ficar um pouquinho melhor de escrever, diminuindo aqui um pouquinho, pronto. Ó, vamos lá. O nosso arco dobro aqui vai ser o que, ó? Seno de A mais B, por exemplo, certo? Se a gente tiver o seno de A mais B, a fórmula que a gente já estava olhando, isso aqui é a soma de arcos, vai ser seno A cosseno B, como a gente acabou de ver, né? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Seno B
cosseno A. Isso a gente acabou de ver. Se eu quiser olhar arco dobro, eu posso olhar, por exemplo, o seno de 2x, por exemplo. Pô, Nicolas, mas como é que eu faço esse seno de 2x? É basicamente você substituir A por x e B por x. Então fica seno de 2x, né? A mais B, que seria x mais x. 2x vai ser o quê? Seno A, quem é o A? X. Cosseno B, quem é o B? X também. Mais seno B, quem é o B é x. Quem é o A ali no cosseno A é o x também. Então fica seno cosseno mais seno cosseno, que dá pra gente a forma do arco dobro, que é 2 seno cosseno, beleza? 2 seno de x cosseno de x. Essa é a forma pra gente do arco dobro do seno. 2 seno x cosseno x. Ou seja, essa fórmula simplesmente saiu da gente colocar, substituir o A e B que a gente tinha na outra fórmula por x. Chegamos na fórmula do arco dobro. É lógico que essa fórmula aqui ela é muito importante. Às vezes você me pergunta, pô, Nicolas, mas na prova é muito importante que eu saiba essa fórmula, porque vai ser muito mais rápido ao invés de eu meio que demonstrar ela na hora da prova. É lógico, mas essa fórmula aqui você não precisa perder muito tempo tentando decorá-la. Você tem que simplesmente fazer exercício. Com os exercícios você vai com o tempo decorando as fórmulas. Eu, por exemplo, passei muito tempo sem saber isso aqui de cabeça, e não tem problema nenhum, porque com o tempo, com ganhando maturidade, resolvendo exercício, você vai acabar decorando as fórmulas. A do cosseno é a mesma coisa. No cosseno a gente faz a mesma coisa. Se você pegar no cosseno, né, a fórmula do cosseno, A mais B, a gente escreveu agora, vai ser, calma aí, vai ser igual, ó, cosseno A, cosseno B, é a outra fórmula lá, né, menos seno A, seno B. Se você substituir por x, vai ficar o quê? Cosseno de x mais x, que é 2x, certo? Vou só botar um pouquinho para baixo aqui, 2x, isso aqui vai ficar o quê? Cossa, cosseno vezes cosseno, é só você substituir por x, vai ficar cosseno ao quadrado de x, certo? Menos seno ao quadrado de x. Você já chegou aí na fórmula do arco dobro. Você pode ver essa fórmula de outro jeito? Pode. Se você pegar a relação fundamental da trigonometria e substituir aqui, que eu já vou mostrar pra vocês, você vai chegar numa fórmula um pouco melhor. Mas é só pra você perceber que você chega nessas fórmulas do arco dobro simplesmente brincando com as formas da soma de arcos. Isso é pra mostrar pra você que você não precisa decorar isso. É legal que você saiba na hora da prova? Óbvio. É legal que você saiba já direto isso daqui, até melhorzinho, que eu já vou mostrar pra vocês. Só que, se você não souber, você não precisa estar refém de saber a fórmula. Você tem que saber de onde ela vem. Vocês viram aqui que é simplesmente substituir o A mais B por x mais x, você chega nas fórmulas. Só vou mostrar como é que fica a forma do cosseno mais bonitinha, mas antes eu só vou escrever isso aqui melhorzinho pra ficar bem diagramado aqui pra gente. Então tá aí, não ficou tão assim bonitinho como eu gostaria que ficasse, mas tá aí escritas as formas do arco duplo, né? Arco dobro você pode encontrar também. Aí você fala, pô, Nicolas, você só explicou a primeira. As outras vão sair da mesma coisa, tá? Você substituir o A mais B por x, por exemplo, ficar x mais x. Se você perceber, você vai sempre usar agora a soma dos arcos. Se você fizer a subtração não faz sentido, vai ficar x menos x, vai ficar seno de zero, cosseno de zero, não faz sentido, beleza? Por isso que você vai somar o x com o x, por isso que aqui, por exemplo, ficou menos, mas eu vou mostrar pra vocês. Você fala, pô, Nicolas, isso aqui não tem nada a ver com o que eu fiz aqui no meu caderninho, substituí e fiquei com o que você tinha mostrado, né? Cosseno de 2x igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Cadê esse negócio aqui que você botou aqui que tá diferente? É porque sabe o que a gente fez? Lembra que eu falei que as formas que você tem que saber são essas daqui? As formas de soma de arcos, que a gente usou lá para montar aquelas lá, e a relação fundamental da trigonometria. É por isso, porque nesse caso a gente vai substituir a relação fundamental da trigonometria aqui, ó. Se você substituir a relação fundamental da trigonometria aqui, o que você vai ter, ó? O que é seno ao quadrado de x? Pega a relação fundamental, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1, certo? Isso aqui é igual a 1. Beleza, se você isolar o seno ao quadrado de x, você vai ter o quê? Que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, beleza? Então é só você substituir ali, vai ficar o quê, ó? Isso aqui vai ser igual a cosseno ao quadrado de x menos o quê? Menos o seno ao quadrado de x, que é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Ou seja, fazendo a distributiva daquele sinal ali, você vai ter cosseno ao quadrado de x menos 1, menos com menos ali vai ficar mais cosseno ao quadrado de x. Ou seja, 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, que é o que eu escrevi aqui, 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Ou seja, o que acontece? Você vai brincar com aquelas formas, a de soma, subtração de arcos, e com a relação fundamental da trigonometria, para chegar nas outras formas. Aqui na da tangente, foi simplesmente substituir. Se você pegar ali tangente de A mais tangente de B, né, que a gente tem aqui em cima, vai ficar 2 tangente de x, substituindo A e B por x. Embaixo é 1 menos a multiplicação das tangentes, vai ficar 1 menos tangente ao quadrado. Mesma coisa, sai do mesmo lugar. Aí você fala, pô, Nicolas, eu já sabia bem de boa, eu quero saber do arco dobro, do arco metade, que eu nunca vejo ninguém falar, eu acho difícil assim, eu nunca vi a demonstração. Vou mostrar aqui pra vocês agora de onde vem o arco metade.
Você vai fazer basicamente a mesma coisa, vai brincar com as equações, vai brincar com as formas que você tem, que são quais? São essas daqui, ó, a forma de subtração e soma de arcos e relação fundamental da trigonometria, beleza? Então vamos lá, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma forma em específico. Na realidade, eu vou pegar aqui a forma do arco dobro, mas você fala, pô Nicolas, você falou que ia usar só a forma de soma e subtração de arcos, acabei de mostrar pra vocês que essas formas aqui vieram daquelas. Então se eu usar essa informação, é como se eu estivesse pegando aquela informação, não tem problema nenhum. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar essa equação aqui, vou pegar a equação de cosseno do arco dobro, certo? Cosseno de 2x. Vou colocar ela aqui embaixo pra gente, ó. Cosseno de 2x, ó. Cosseno de 2x, como a gente acabou de demonstrar aqui, cosseno de 2x é igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, certo? Se eu pegar e chamar o x de y sobre 2, vou chamar de, sei lá, não sei, deixa eu pensar aqui, θ sobre 2, beleza? Vou chamar de θ sobre 2. Eu vou falar então que x é igual a θ sobre 2. X igual a θ sobre 2. Se eu falar que x é θ sobre 2, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter cosseno de 2 vezes x, que é, deixa eu só botar um parênteses para ficar mais bonitinho, 2 vezes x, que é θ sobre 2, eu acabei de falar que é θ sobre 2, igual a 2 cosseno ao quadrado de x. X é quem? θ sobre 2. Por que θ sobre 2, Nicolas? Porque eu quero botar esse ângulo para mostrar um negócio para vocês, para mostrar onde é que vem a forma do arco dobro. Menos 1. Beleza. Legal, Nicolas. Aqui a gente tem 2 vezes θ sobre 2, isso aqui vai dar simplesmente θ, né? Então a gente tem cosseno de θ igual a 2 cosseno ao quadrado de θ sobre 2 menos 1. Se você isolar o cosseno de θ sobre 2, você vai ter o quê? Vai ter a forma para um arco, por arco metade, ó. Vou escrever aqui só mais bonitinho, ó. Aqui a gente tem cosseno de θ. Eu simplesmente chamei o x de θ sobre 2 e vou manipular isso daí de forma que eu isole o cosseno de θ sobre 2. Porque o que eu quero agora é quando eu tenho a metade de um arco, achar quando vale o cosseno, o seno dele, etc. Se eu tenho, sei lá, cosseno de 15 graus, cosseno de 15 graus, eu quero conseguir fazer isso daqui de forma mais simples. Pô, eu sei que cosseno é 30 sobre 2, 30 graus sobre 2. Então eu quero achar uma forma de calcular o cosseno de 30 sobre 2, ou seja, o cosseno de 15. E essa forma vai sair daqui, simplesmente daqui, ó. Vou isolar aqui pra vocês o cosseno de θ sobre 2. Vai ficar como aqui, ó. Passando esse 1 lá pro outro lado, eu vou ter que 2 cosseno ao quadrado de θ sobre 2, certo? De θ sobre 2. Isso aqui vai ser igual, deixa eu só apagar aqui, isso aqui vai ser igual a cosseno de θ mais 1, certo? Se eu passar esse 2 dividindo, eu vou ter o quê? Isso daqui sobre 2. Se eu tirar essa raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter o que lá do outro lado? Vou colocar isso aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui do lado, na real, ó. Vou ter que cosseno de θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2 é igual a raiz do 1 mais cosseno. Vou botar em, não vou botar embaixo aqui mesmo, porque senão, para não ficar muito ruim para vocês enxergarem, ó. Então aqui vai ficar, ó, cosseno de θ sobre 2, certo? É igual a raiz de 1 mais cosseno de θ sobre 2. Pô, Nicolas, é só isso? Lógico que não, você tem que passar a raiz mais ou menos. Por quê? Porque se você tem uma coisa ao quadrado, se você pegar o menos aquela coisa, tanto mais aquela coisa, vai dar o mesmo número, por isso que aqui passa mais ou menos, beleza? Mais ou menos esse negócio. Ou seja, a fórmula, se você tem o 15 graus, por exemplo, que eu falei, o 15 graus eu quero o cosseno dele, se eu pegar o 15 graus e jogar aqui, né, falar que o θ seria 30 pra gente, né, porque 30 sobre 2 é o que dá o 15, se eu falo que o... Vamos até calcular aqui o cosseno de 15 só pra você ver, ó. Eu quero o cosseno de 15. De primeira olhada assim, o cosseno de 15, você não sabe quanto é que é, né, você não sabe quanto é que é. Com essa forma você consegue calcular. Pô, Nicolas, como é que eu faço? Pô, pega o 30, né, porque 30 sobre 2 é o 15 graus. Eu vou ter aqui, ó, cosseno de 30 sobre 2, 30 sobre 2, certo? Isso aqui vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1 mais cosseno de θ. Cosseno de θ, quem é o θ? O θ é o 30, né? 30 sobre 2 ali. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2, isso daqui sobre 2. Beleza, agora seria calcular isso daqui pra você ver quanto é que dá. Você faz ali o MMC e tal, não tem problema nenhum. Você fala, pô, Nicolas, mas tem um mais ou menos. É mais ou é menos? No nosso caso, você teria que olhar pro ciclo trigonométrico e ver se o cosseno de 15 é positivo ou negativo. A gente sabe lá do ciclo trigonométrico, né? Vai estar aqui no primeiro quadrante, o cosseno pra gente vai ser positivo. Então, nesse caso, seria positivo. Então, é pra você vai conseguir analisar qual é o valor que você tem. Mas é só pra mostrar pra você a utilidade disso. E saiu simplesmente a gente brincar com as duas relações que eu dei no começo pra vocês. Que você tem que saber. Tanto a relação fundamental da trigonometria, que foi dela que a gente chegou nessa expressão aqui pro cosseno, certo?
tanto você mexer com a soma e subtração de arcos, nesse caso a soma de arcos, beleza? Aí você fala, pô, Nicolas, beleza, entendi. Mas agora eu quero ver a do cosseno, certo? A do seno, na realidade, porque a do cosseno até que é meio fácil. E a do seno, como é que eu chego na fórmula do seno do arco metade? Vou fazer aqui, só vou escrever aqui pra gente a fórmula aqui em cima, pra gente lembrar que agora, então, agora a gente já sabe que o cosseno de θ sobre 2, ele é dado exatamente por mais ou menos a raiz de 1 mais o cosseno de θ sobre 2. Cara, isso aqui, se você decorar, a do seno é bem fácil de decorar. A gente vai demonstrar ela agora, mas a do seno vai dar 1 menos o cosseno sobre 2. Por que, Nicolas? Porque vem da relação fundamental da trigonometria. Se a gente pegar de novo essa relação aqui, ó, o cosseno de 2x, pegar de novo ela, vamos pegar ela aqui, ó. Vamos pegar aqui, cosseno de 2x. Vou pegar ela só um pouco diferente, ó, se liga aqui. Vou botar um pouco mais para baixo aqui, só para ficar melhorzinho, ó. Cosseno de 2x. A gente não viu que é o quê? A gente viu que é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, certo? A gente viu que é isso lá, se a gente pegar aqui dessa fórmula, cadê? Se a gente pegar essa fórmula aqui do cosseno e substituir por x, vai ficar cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. A gente chegou nisso daqui. Beleza, e aí, Nicolas? E eu com isso? E eu com isso é o seguinte, agora ao invés de substituir isso aqui em função do cosseno, eu vou colocar em função do seno. Ou seja, eu vou substituir esse cosseno na relação fundamental da trigonometria e não esse seno aqui. Não entendi, Nicolas. Pô, o que a gente sabe? A gente sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se eu isolar o cosseno agora, em vez de isolar o seno, cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Ou seja, em vez de colocar esse cosseno aqui, eu vou substituir esse valor que eu achei. Esse valor aqui, eu vou substituir ele aqui. Eu vou chegar no que então? Vamos lá, vou apagar aqui só pra gente poder chegar. Ó. Eu vou chegar que o cosseno de 2x é igual. Cosseno ao quadrado de x é o quê? 1 menos seno de x. Então vai ficar 1 menos o seno de x, seno ao quadrado de x, menos o seno ao quadrado de x. Ou seja, a gente vai ter menos 2 seno ao quadrado de x, menos 2 seno ao quadrado de x. Vocês viram que só mudou, né? No cosseno, no cosseno de 2x em função do cosseno, a gente vai ter 2 cosseno x, 2 cosseno ao quadrado de x, menos 1. Aqui só inverteu, ficou menos 2 seno ao quadrado de x, mais 1. Beleza? Só inverteu o sinal dos dois. Beleza, e agora, Nicolas? É a mesma coisa que você fez. Chama o nosso x aqui, fala que x é θ sobre 2. Agora é a mesma coisa, só isolar. Ó. Fala que o x é θ sobre 2. Vai dar a mesma coisa, eu vou fazer a continha rápida aqui pra gente. A gente vai ter aqui cosseno de θ é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de θ sobre 2, certo? Isolando esse θ sobre 2, porque é o que eu quero achar na fórmula, certo? Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter aqui 2 seno de θ sobre 2 é igual a 1 menos o cosseno, como eu falei pra vocês, só vai mudar o sinal lá, menos o cosseno. Se eu passar esse 2 aqui dividindo, vai ficar o quê? Isso dividido por 2, aqui tem um quadrado, né, que eu esqueci, aqui tá o quadrado. E se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, vai puxar uma raiz quadrada pra cá, vai ficar mais ou menos. Essa vai ser a expressão aqui, beleza? Essa vai ser a expressão. Aí pronto, você tem a do seno aqui, tem a do cosseno. Pô, Nicolas, e a da tangente? A da tangente é mais fácil ainda, sabe por quê? Por quê? Porque a gente sabe lá da trigonometria que tangente, né? A gente sabe, eu vou até escrever aqui, ó, tangente, a gente sabe que tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ, certo? Então você não precisa nem brincar com as outras relações. Você pega a que você achou pro seno, essa daqui, e divide para que você achou pelo cosseno. Você vai chegar no quê? Você vai chegar nisso daqui, ó, tangente de θ sobre 2. Se você dividir, ó, só dividir, pega essa relação aqui que a gente achou aqui embaixo, ó, deixa eu só diminuir um pouco aqui. Lógico que tá feio o quadro aqui, mas eu só tô escrevendo para mostrar para vocês de onde vem. Fica até de para casa para você fazer aí. Pega o seno aqui e divide, vai ficar mais ou menos de qualquer jeito, né? Você vai dividir mais ou menos por mais ou menos, vai ficar mais ou menos ali. Raiz do quê? Ó, aqui tem em cima o seno e aqui tem em cima o cosseno, certo? Isso aí, opa, você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, né? Então você vai ficar, opa, apaguei aqui também. Então vai ficar o quê, ó? 1 menos o cosseno de θ sobre 1 mais o cosseno de θ. Pô, Nicolas, não entendi. É simplesmente você pegar uma e dividir... Oh, apaguei sem querer. Apaguei sem querer, né? Arco dobro. Foi sem... Nem era... Eu tinha escrevido duplo, né? Eu nem lembro o que estava escrito aqui. Não era arco metade. Apaguei sem querer aqui. Metade... Arco metade, estava escrito. Desculpa, apaguei sem querer. Mas, pô, Nicolas, por que ficou isso daqui? Porque é simplesmente você pegar essa e multiplicar pelo inverso da outra, né? Vai ficar raiz de 1 menos cosseno de θ sobre 2, que multiplica o inverso da outra, que é 2 sobre 1 mais cosseno de θ. Vai juntar na mesma raiz, vai cortar esse 2 com esse 2 aqui, vai ficar exatamente o que a gente tem aqui. Então é só pra mostrar pra vocês que tudo vem do mesmo lugar, tá?
Se você sabe aquelas relações, você brinca, você sai jogando, beleza? Então, era basicamente isso. O que eu queria te passar com esse vídeo? Queria te ensinar muita matemática? Não. Eu queria te mostrar que na matemática, se você sabe bem, sabe muito bem de onde vem as coisas, você consegue brincar e fazer festa e dar show na matemática, beleza? Então é basicamente isso. E as outras formas mais difíceis, sei lá, as outras formas mais difíceis mesmo de trigonometria saem todas dessa daqui, beleza? Forma de Prostaferes e de Werner, saem todas disso daqui, de você brincar com as relações que você já sabe. Vou até mostrar um negócio aqui que eu nem ia mostrar, vou mostrar, quero mostrar, vou mostrar. O que eu vou mostrar aqui, ó? Vou até botar aqui, ó. Se você brincar com a relação fundamental da trigonometria, ó, vou botar isso aqui mais pra cá, ó. Deixa eu só pegar um espacinho aqui. Se você brincar com a relação fundamental da trigonometria, se liga, a gente sabe, né? Relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. A gente sabe disso, não sabe? Se eu quiser, arbitrariamente eu quero aqui dividir todo mundo por seno ao quadrado de θ, por exemplo. Seno ao quadrado de θ, dividir por seno ao quadrado de θ, ó. Seno ao quadrado de θ, dividir todo mundo por seno ao quadrado de θ. Posso fazer isso? Lógico que posso. Uma igualdade ali, não tem prejuízo nenhum eu fazer isso daqui, certo? Eu tinha a relação fundamental da trigonometria, simplesmente dividi os dois lados da equação por seno ao quadrado de θ. Não infringi nenhuma regra da matemática. Beleza. Seno ao quadrado de θ sobre o seno ao quadrado de θ vai dar 1. Então, a gente vai ter 1 aqui. Cosseno por seno dá cotangente, né? Então, a gente vai ter aqui cotangente ao quadrado de θ. E aqui 1 sobre seno é cosseno, eu ia falar. É cossecante, né? Então, a gente vai ter cossecante ao quadrado de θ, né? 1 sobre seno é cossecante e 1 sobre cosseno é secante. Legal. A gente tem, então, outra relação fundamental. É uma relação fundamental que sai da que a gente mais conhece, mas aqui também é uma relação fundamental com a cotangente e com a secante. Pô, se eu dividisse, em vez de cosseno ao quadrado, dividisse por... em vez de dividir por seno ao quadrado, dividisse por cosseno ao quadrado. Vai dar outra coisa, mas no mesmo princípio. Seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado de θ. Mais cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá 1. E 1 sobre por cosseno ao quadrado dá secante ao quadrado de θ. Outra relação fundamental aí pra você saber. Putz, Nicolas, eu achei que eu tinha que decorar isso daí. Tem que não, rapaz. Tem que saber de onde vem. Porque sabendo de onde vem, você consegue brincar. Então, às vezes, direto isso acontece, tá? Você tem um exercício lá e, sei lá, sua resposta deu tangente de θ mais 1. E na resposta secante de θ. Você fica moscando, pô, mas de onde é que o cara tirou uma secante? É simplesmente você saber brincar com a relação fundamental da trigonometria, beleza? Então, é basicamente isso. Tá aí, as coisas que a gente fez aqui hoje estão bem espaçadas. Mas é só pra mostrar que tudo vem do princípio, tudo vem da base, tudo vem do alicerce da trigonometria, que é a relação fundamental da trigonometria, e no nosso caso de mexer com arcos, as formas de soma e subtração de arcos, beleza? Se gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa o like aí pra ajudar, se inscreve no canal pra não perder nada, e rumo aos 100 mil inscritos, que estamos quase chegando lá, beleza? Valeu, fui!